Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária bíblica. Amém? Seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Um bom dia, uma excelente segunda-feira no nome de Jesus. Estamos lendo a Bíblia há 68 dias, é isso mesmo, 68 dias, lendo a palavra de Deus. E tem sido um tempo poderoso, não é verdade, queridos? Peço a sua gentileza que você clique aí no aviãozinho e chame o maior número de pessoas que você puder. Amém? Convida aí, clica no aviãozinho, vai chamando todo mundo. Fala, o bispo começou com a live. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, lendo aí, né, 2 Samuel, do capítulo 9 ao capítulo 12. É isso aí. Do capítulo 9 ao capítulo 12. Um tempo de bênção para a glória do nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá, você é meu convidado nesta manhã. Do nome de Jesus. Bom dia, Adri. Bom dia, Adri. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem sido abençoado, graça e paz, né? Segunda-feira, uma segunda-feira abençoada, amanheceu garoando, né? Não, glória a Deus, uma garoa abençoada da paz do nosso Senhor. Nós temos tido dias bastante chuvosos, né? Mas o Senhor tem derramado a sua graça e o seu favor. E nós somos gratos por tudo que Ele está fazendo, não é verdade? E aí, como é que está a sua leitura? Está acompanhando? Está conseguindo entender? Está conseguindo assimilar a leitura? Como que está? Compartilha aí como é que está a sua leitura, se está uma bênção. Né? Para mim, a cada dia eu tenho aprendido muito, muito mesmo com o Senhor e, claro, com vocês também, não é verdade? Nós vamos aprendendo uns com os outros, cada comentário que nós vamos ouvindo, não é verdade? Cada comentário, cada palavra que nós vamos ouvindo, né, das pessoas aqui, colocando as suas perguntas, as suas dúvidas, afirmando também a visão que tem do texto. Então nós ficamos muito felizes mesmo, né, muito felizes com tudo que o Senhor está fazendo, a clareza que Deus está nos dando a respeito de alguns textos bíblicos, né? Como todas as manhãs, eu não consigo ler todos os capítulos, né? Mas eu sempre procuro fixar-me, pelo menos em um capítulo, para que a gente entenda a história. Mas hoje especificamente, hoje nós vamos falar de duas histórias, né? Primeira, a história de Davi, que se compadece de Mefibosete, né, um dos familiares da descendência de Saul, né, filho de Jonathan. E depois vamos ver aqui sobre a história de Davi, quando Davi peca contra o Senhor, comete adultério com Betseba, e a repreensão do profeta Natan sobre a vida de Davi, né? Então, hoje são textos que eu já preguei algumas vezes, né? E que tem muitos ensinamentos da parte do Senhor para a nossa vida, né? Então, quero começar com vocês, vamos ver se a gente já ganha tempo, né? Já é 8h08 da manhã. Então, aqui no livro de 2 Samuel, né? Segundo Samuel, que é livro, capítulo 9, do capítulo 9, nós vamos ler um pouquinho aqui a história de Mefibosete. Para quê, meu bispo? Para que a gente possa entender, né? Mefibosete aqui era um neto de Saul. Quando, não sei se vocês se lembram da
lá do finalzinho de Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 30, né? Se não me falha a memória. Se não me falha a memória, é isso, né? Há uma guerra onde Saul e Jonathan morrem, né, nesta guerra, e fica o seu filho, né, Mefibosete. Ele fica com uma serva chamada Ziba, e esta serva, ali na correria da guerra, porque estavam procurando matar a família, né, os descendentes de Saul, Ziba deixa o menino cair, deixa Mefibosete cair, e aí, nesta queda que Mefibosete acaba sofrendo, Mefibosete machuca, né, quebra os pés e se torna um aleijado. E para proteger a vida do filho, né, da geração de Saul, Ziba vai para Lodebar e leva Mefibosete, ele cresce ali em Lodebar, né? E vocês sabem o significado da palavra Lodebar, né? Se você souber, você pode estar colocando aí, tá bom? Então, ele vai lá para Lodebar e ali ele fica, né, bons anos até Davi, né, assumir o reinado, até Davi está crescendo, está desenvolvendo família, reinado, está conquistando terras, e os anos se passam e aquela criança cresce. Quando Mefibosete se torna um homem, Davi olha para a sua vida e diz assim, há algum descendente de Saul, né, da casa de Saul, que eu possa ser benevolente com eles, né, que eu possa abençoar. E aí ele se encontra ou melhor, Ziba era o servo, né, desculpa. Ele se encontra com Ziba, e Ziba era o servo de Saul, e aí Ziba diz que há um jovem, né, em Lodebar chamado Mefibosete, filho de Jonathan. E se não me falha a memória, a serva é Zípora, né? Mas Ziba é o servo, né? Desculpa, eu acabei trocando os nomes aqui. E aí, queridos, nós vamos ver. Não sabemos. Tá bom, então eu vou falar. Mefibosete, ele tem um significado, Lodebar, né? Lodebar tem um significado de terra de esquecimento, terra do esquecimento, né? Lodebar era uma terra árida, ressequida, tá bom? Isso mesmo, Dani, lugar de esquecimento, né? Então Lodebar era uma terra árida, né? Séquida. Então não tinha, né? Não tinha plantações, então era uma cidade bem difícil, né? Uma cidade bem difícil de se viver ali. Então é importante a gente também entender esse contexto do local, porque vamos lá, né? O que a gente precisa para a gente poder ter uma interpretação correta do texto, da história? O que a gente precisa entender aqui, né? Não só sobre a pessoa Mefibosete, não só sobre Davi, mas o local também que Mefibosete estava. Por que entender Lodebar é importante, né? Porque, irmãos, a gente está falando aí vamos lá, de um neto de um rei, né? O neto de um rei que governava Israel, tinha tudo ao seu dispor, né? Tinha uma grande tenda, uma grande casa, tinha ali banquetes, e de repente, pela morte de seu pai e de seu avô, esta criança que era muito bem cuidada, muito bem amparada, agora ela vai para um lugar de sequidão, né? E literalmente é esquecido, porque nós vamos ver que quando Davi assume o reinado, né? Nós vamos ver alguns capítulos atrás que nós lemos, né? Vamos ver que quando Davi assume o reinado, assume o trono, tinha ainda outros familiares de Saul,
né? Nós tivemos o filho de Saul que tentou assumir o trono, né, antes de Davi assumir e não conseguiu, né? Então nós vamos ver que Mefibosete tinha parentes para ir atrás dele, tinha parentes para procurar aonde é que estava. Mas quem gostaria, irmãos, quem gostaria de ir atrás de um aleijado, de um deficiente, ainda mais no contexto histórico daquela ocasião, né? Daquela ocasião, né? Naquela ocasião, né? Ser alguém com deficiência, né? Era proibido acessar o templo, era proibido acessar a tenda, né? Então, naquela época, ninguém queria ter a responsabilidade de cuidar de alguém deficiente, né? Essa é a realidade do contexto histórico da época. E aí a serva, né? Zípora, se não falar memória, é Zípora, eu vou achar aqui. Ziba é o servo, mas tem a serva aqui, que caminha com Mefibosete. Ela cuida desse menino, está numa terra de esquecimento, sim, mas ela está ali. E literalmente foi esquecido. Mas Davi, e eu entendo que aqui Davi não foi apenas Davi, mas eu entendo que Deus coloca no coração de Davi, Davi se lembra de Mefibosete e manda buscá-lo, né? Manda buscá-lo. E aqui no versículo 8 do capítulo 9 vai dizer assim, ou melhor, vamos ler antes, né? Vamos ler a partir do versículo 5, né? Capítulo 9, versículo 5. Se você está com a sua Bíblia aí, leia. Hoje eu estou com uma outra versão, tá, irmãos? Hoje eu estou com a Bíblia NVI. Eu gosto de usar a NVT, mas hoje eu estou com a NVI. Então, se você tiver uma NVT e tiver diferente, fique tranquilo, porque é a mesma palavra. E se você tiver com João Ferreira de Almeida, NAA, Corrigida Fiel, atualizada, King James, não importa. O importante é que a leitura será a mesma, tá? Então vamos lá, diz assim, versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, quando Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo de que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatã, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Então existe aqui alguns pontos importantes, né? Primeiro, por que Mefibosete estava com medo? Porque Davi tinha, de uma certa forma, tá? Entre aspas aqui, Davi tinha assumido o trono, né? Então, seu tio, o tio de Mefibosete não assumiram, os tios dele não assumiram o trono, e Davi assume o trono e toma o trono, né? Havia uma promessa. Então, quando Mefibosete é chamado na presença de Davi, Mefibosete fica com medo, porque ele pensa que o rei Davi vai matá-lo, né? Para que não tenha ninguém para usurpar o trono, né? Para requerer o trono. Mas Davi aqui foi benevolente, né, com Mefibosete, né? Então ele diz, você sempre comerá sempre à minha mesa, versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 netos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos, né? Então, olha só, né? Olha só, Davi sendo extremamente benevolente com a geração de Saul, né? E aqui no versículo 12 vai dizer, Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos
os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Né? O que nós aprendemos com esse texto? Homens, o que eu aprendo? Homens podem nos esquecer, familiares podem nos esquecer, nós podemos enfrentar crises terríveis, mas Deus, preste atenção, Deus nunca irá nos esquecer. Deus nunca nos deixará em Lodebar. Né? Deus vai se lembrar de nós. Um ciclo, eu tenho sempre afirmado, né, em minhas ministrações, que Deus sempre, irmão, sempre se lembrará de nós. Ele nunca esquecerá, né, o seu povo, seus filhos, a sua igreja, tá? Porque Deus ama fazer coisas novas no nosso viver. Deus ama de tirar a gente do lugar de sequidão, de esquecimento e nos colocar em lugares de honra, né? Há uma palavra de Deus sobre isso. E todos podem nos esquecer, mas Ele não. Pessoas, amigos, pastores, ministérios, isso pode nos esquecer. Mas o Senhor nunca irá nos esquecer. E nós vamos ver aqui o quanto Deus está honrando, né, a vida de Mefibosete, tirando ele de uma cidade onde tinha o nome Terra do Esquecimento, ou Lugar de Esquecimento, e trazendo para Jerusalém, trazendo para uma casa, um lugar de destino, não só de destino, mas um lugar de prosperidade. Davi, ele devolve, né, a Mefibosete tudo o que ele tinha perdido, né? Tudo que ele tinha perdido. Então eu vejo que Deus é Deus de restituição. E aí, claro, né, às vezes a gente vê alguns críticos. Eu tenho uma música que eu cantei durante muitos anos e ainda canto até hoje porque eu entendo a colocação da música, né? Que é a música Restitui, né, do Ministério Apacentar, né? Eu entendo algumas colocações que as pessoas fazem com essa música, quando fala, né, restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Essa música não é uma exigência, né, exigência para o Senhor, né, exigindo do Senhor, mas é uma música de posicionamento, né? Posicionamento em si, sabe quando você se levanta e fala assim, eu preciso levantar e ir atrás do meu direito, eu preciso levantar e fazer alguma coisa, né? Eu entendo essa música dentro deste contexto, e foi exatamente o que acontece com Lodebar, né? Às vezes a gente fala assim, mas a gente tem direito do quê, bispo? A gente não tem direito de nada. Irmãos, a gente precisa analisar, porque se de Jesus, preste atenção, se Jesus conquistou e nos deu direito a algo, nós temos direito. Nós temos direito, sim. Agora, você precisa entender que esse direito nos foi dado através da pessoa de Cristo Jesus, né? Através de Cristo Jesus. Então, olha só, eu estou procurando aqui. Estou procurando aqui um texto. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque não, tem um texto no livro de Isaías que vai falar sobre essa questão de alguém que se levante e diga devolva, né? Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que está anotado na outra Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Há um texto no livro de Isaías que diz assim, eu busquei alguém que aclamasse ou reclamasse e dissesse ao inimigo, devolva, né? Porque nós permitimos, de algumas formas, Satanás, né, nos roubar, nos saquear. Né? E tudo que Deus nos deu, nós não podemos permitir que o inimigo nos roube. É nosso,
né? Como diz o louvor, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é nossa herança. Então, se Deus conquistou, é direito nosso. E aí nós precisamos preservar isso. Eu não vou achar aqui na correria. Eu vou acabar não encontrando agora, mas depois eu acho. Depois eu acho aqui. Se alguém souber aí também pode colocar, tá? É um texto de Isaías que diz assim que o profeta diz: estou procurando alguém que clame e diga, devolva, né, aquilo que nos foi roubado. Não vou achar agora, depois eu acho e mostro para vocês. Mas está por aqui. Então Deus aqui, achei, irmãos, achei, ó. Isaías 42, tá? Isaías 42, versículo 22. Olha só o que diz, né? A epígrafe do texto é a cegueira de Israel, mas olha só o que diz, né? Mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Claro que ele está falando do povo de Israel, tá? Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclame, dizendo devolva, né? Então Deus está falando que não se levantou ninguém para dizer devolva aquilo que me foi saqueado, né? Então o texto está falando claramente: mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas, escondido em prisões, tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo devolva, né? E é exatamente o que acontece aqui com Mefibosete. O rei Davi é usado por Deus para devolver aquilo que era de direito daquele menino como filho de um rei, né? E garanto, irmãos, escuta, outros reis matariam Mefibosete para não precisar distribuir, repartir, porque se nós olharmos Saul sendo rei, nós olhamos que se Saul era rei, na descendência, o próximo seria um outro filho assumir o reinado. Se não, seu filho, seu neto, algum familiar deveria assumir o trono, tá? Olhando para uma visão prática, né, sobre essa visão de reinado. E aqui o Senhor, ele retribui, ele traz de volta a Mefibosete. Isso é poderoso para nós. Não importa o que você perdeu, não importa o que você enfrentou, Deus é poderoso para te restituir. Ah, porque você tem direito, porque você... Não, é porque eu vou determinar, eu vou exigir. Não, irmãos, é puramente por graça e bondade de Deus. Deus vai restituir por graça e bondade de Deus, porque Ele quer retribuir, Ele quer devolver aquilo que fomos saqueado, aquilo que fomos roubado, e isso é real. Quantas vezes nós vivemos nesta vida anos sendo roubado a nossa tristeza, ou melhor dizendo, roubado a nossa alegria, melhor dizendo, né? Roubado a nossa alegria, roubado a paz do nosso lar, né? Quantos anos nós passamos, às vezes, sendo roubado por alguma crise que se instalou e durante anos nós demoramos sair desse ambiente, mas há uma promessa de Deus, né? Que Deus faz nova todas as coisas e aquele a quem roubou, ele terá que devolver, né? E você será duplamente honrado, duplamente abençoado, e é exatamente o que acontece com Mefibosete. No capítulo 10, nós vamos ver a guerra de Davi contra os amonitas, tá? E nós vamos aqui para o capítulo 11, tá? Da leitura de hoje, capítulo 11, é onde Davi comete adultério com Betseba. Todos conhecem a história. O povo de Israel, os soldados de Israel estavam em guerra, né, contra lá os amonitas, tá bom? E
Davi está em casa, no palácio, né? E Davi olha, né? Olha só, vamos ler para não ficar apenas na minha palavra, né? Capítulo 11, versículo 1. Na primavera era época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha lá, Davi permanece em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela, que ainda acabado de se purificar, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava ainda a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, aonde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousaram em tendas, ó meu senhor, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Irmão, quando nós olhamos para esse texto, as falas de Urias, que homem honrado, né, irmãos? Que homem honrado, como Urias era um homem honrado, um homem que olhava, né, não para o seu umbigo, mas ele era um homem tão honrado que ele não aceitava. Como que eu posso, né, voltar da guerra e deitar com a minha esposa, sendo que os meus amigos, o exército de Israel, Joabe, meu senhor, ele está lá no relento, né? Olha que homem honrado, queridos. Mas Davi, como estava enfeitiçado pelo pecado, né? Davi trama contra Urias, né? Davi não honra a vida desse súdito, desse soldado que estava ali servindo o rei. E Davi queria fazer o que, irmãos? Davi queria manipular, Davi queria esconder o seu pecado. Porque se Urias, ao vir da guerra, deitasse com Betseba, irmãos, aquele fruto, aquele filho de Davi com Betseba, o primeiro filho que acaba morrendo, a comunidade de Israel acharia que era de Urias. Talvez ficaria com rumores, né, de que talvez pudesse ser de Davi, porém, Urias havia voltado para casa. Normalmente, um soldado, quando voltava para casa, ia para com a sua mulher, né, e se deitava com ela. Normal, chegando da guerra, do despojo, a saudade. Então, era normal, mas Davi aqui queria fazer pilantragem, irmãos, contra Urias. E Deus, de uma certa forma, não permite. Eu vejo como a poderosa mão de Deus, né, que não deixou Urias se deitar. O texto vai dizer que Davi convida ele para dentro do palácio, embebeda, né, embriaga Urias. Urias sai do palácio e mais uma vez deita a porta do santuário, não, do castelo, né? Do castelo não, gente. Acabei de perder aqui a leitura, como que era o nome? Da casa de Davi, não era casa não, tem o nome certo.
né? E ele fica ali na entrada, né, da casa de Davi, do palácio, né? Do palácio, tá certo. E aí, este homem dorme, e aí Davi fala: não tem jeito, não tem jeito. Não dá para me enganar, eu vou ter que matar. E ele manda Joabe colocar Urias na frente da batalha, no lugar mais acirrado. E Joabe coloca Urias e Urias morre. Urias morre. Quando chega a notícia, Davi manda chamar Betseba e toma Betseba como sua mulher. Imagina, irmãos. Imagina. O homem segundo o coração de Deus. Imagina um homem fiel a Deus, um homem que a todo momento consultava a Deus, mas que neste momento estava cometendo um pecado, estava cometendo pecado contra Deus. Por isso que eu afirmo, irmãos, o que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, tá? Nós não podemos olhar para nós e falar assim: não, eu sou infalível, não é verdade? Não, eu sou crente, Deus sabe da minha fidelidade, né, e tudo mais. Não, irmãos, preste atenção. Não caia na besteira de achar, preste atenção, não caia na besteira de achar que você é infalível. Você não é infalível. Se nós não vigiarmos, nós podemos cair em pecado. E foi exatamente o que aconteceu. É admirável um homem como Davi ter cometido tal erro. E Davi manipula, Davi faz tudo do jeitinho e falou: uau, ufa, deu certo, tá morto, menos um problema. Só que, irmãos, escute. Aquilo que fazemos pode estar escondido dos olhos das pessoas, mas nunca estará escondido dos olhos de Deus. Nunca estará escondido dos olhos de Deus. Por isso que nós temos que ter temor e tremor diante de Deus. E aí o texto vai dizer no capítulo 12 que Deus envia o profeta Natã. O profeta Natã faz uma viagem, faz uma visita a Davi. E o profeta Natã vem, cumprimenta Davi, e o profeta Natã começa a contar uma história. Olha só, olha lá. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu poço e até comia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que este homem que fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe daria, ou lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor,
fazendo que ela reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Olha só que terrível, irmãos. Olha que terrível. Um homem cheio de Deus, um homem que foi ungido por Deus, um homem que foi separado por Deus, um homem que falava com Deus, um homem que Deus respondia. Ele entra num lugar e ele comete pecado. E sabe, deixa eu afirmar algo muito poderoso para você. Sabe por que nós cometemos pecado, irmãos? Porque nós revivemos o pecado da idolatria. Você sabia disso? Você sabia disso, que a idolatria é a raiz de todos os males? Talvez você que está me ouvindo nessa manhã diga assim, mas bispo, idolatria, eu não estou adorando uma imagem. De fato, você não está adorando uma imagem, mas você está adorando a si próprio. Você está se curvando diante de si próprio. Você está se curvando diante das suas vontades. E se você está fazendo as suas vontades, você é o Deus. Você é o seu próprio Deus. Está lembrado do texto quando Jesus vai dizer que não dá para servir a dois senhores? Ou você amará um e desprezará o outro? Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mas você também, quando faz a sua vontade, você se torna o seu Deus. Você se torna o seu Deus. Você está tentando agradar a si mesmo. E ao tentar agradar a si mesmo, nós cometemos pecado. Todo pecado de idolatria está atrelado àquilo que eu quero. Não está atrelado àquilo que Deus quer. Está atrelado àquilo que eu quero. Quando eu olho para a nação de Israel, irmãos, e eu vejo constantemente Israel dizendo que vai adorar ao Senhor, que Ele é o único Deus, mas constantemente o povo de Israel está procurando outros deuses. Baal, Azera e outros, Azerá, né? E outros deuses. Por que isso? Por quê? Porque o povo estava querendo fazer a sua vontade. O povo estava querendo fazer o seu desejo. Por isso que a idolatria é a raiz de todos os mais. Idolatria não está vinculada, irmãos, apenas a um ídolo feito de barro ou de cera. Não, irmãos. Você pode ser idólatra ao momento que você decidir fazer aquilo que você quer. Aquilo que você propôs ao seu coração e que só alimenta o seu ego, só alimenta os seus desejos. Vai contra os princípios da palavra de Deus. Irmãos, o que Davi faz aqui é exatamente coisas que eu já ouvi durante a minha vida de pastoreio. Ah, bispo, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu tô fazendo mal, se for, é para mim mesmo. É que você é o seu próprio Deus. É você que governa. Então o seu mal não é o pecado que você está fazendo, né? A idolatria, ou desculpa, o adultério como Davi cometeu. O problema é a idolatria. Porque quando nós somos idólatras, nós perdemos o senso do limite. Uma pessoa que é idólatra, e aí, claro, dentro dos estudos hoje, essa idolatria ela é chamada de egolatria, né? É um tipo de idolatria. Egolatria é a adoração do eu. Eu faço tudo o que eu quero. Se eu quero pecar, eu vou pecar. Se eu quero fazer, eu vou fazer. Se eu quero beber, eu vou beber. Se eu quero me prostituir, eu vou me prostituir. Não, irmãos. Você, como alguém separado, você não pode se permitir essas quedas, a esses deslizes. Você precisa se manter fiel. E aí Davi aqui, ele paga um preço pesado, irmãos.
Um preço tão pesado que não é apenas ele que vai sofrer com as consequências deste pecado, mas a sua geração. A sua geração vai sofrer. Olha lá, Natã vai dizer: por isso a espada nunca se afastará da sua família. Por quê? Porque foi com a espada que ele mata Urias. Os amonitas matam Urias com a espada. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Olha o 11. Ainda diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outros, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo o povo de Israel em plena luz do dia. Deus dizendo: eu vou expor a sua vergonha e a sua nudez. Aquilo que fizeram, aquilo que você fez, eu vou fazer publicamente com você. E de fato, irmãos, de fato nós vamos ver o caos se instalar na vida, na família de Davi. Nós vamos ver o caos. O filho querendo deitar ou deitando com a sua suposta madrasta ou com uma das mulheres de seu pai. Um filho abusando da sua irmã. Então, quando ele diz, pode ver aqui, quando ele está falando que, tomarei as mulheres diante dos seus olhos, tá? E as darei a outros homens, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Ele não está falando apenas de mulheres que Davi tem como esposa, mas Deus está falando da sua geração. Suas filhas, suas mulheres, suas filhas. Não é apenas suas esposas. Então olha a sentença que vem por causa do pecado. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E aí Deus instala uma sentença sobre a criança no ventre de Betseba. Ou melhor, a criança depois que havia nascido. Olha lá, irmãos. Talvez a gente olhe para isso e fale: nossa, como Deus é cruel. Não é assim? A nossa humanidade vira e fala assim: nossa, como que Deus é cruel. Como Deus é cruel com Davi, como Deus é cruel com a criança não tinha culpa. Agora vamos lá, irmãos, vamos lá. Imagine esta criança crescendo com essa história. Eu sou fruto de adultério do meu pai. Não é como as outras mulheres que Davi toma para si como esposa e tem direito legítimo, e ali com aquela serva ou com aquela concubina, né? Davi tem relação e tem filhos, aquele filho é filho. Mas pensa agora, um menino que carrega não apenas o peso do adultério, mas carrega o peso do homicídio, porque foi por causa da criança que Davi mata Urias. Então, quando nós olhamos, de fato, preste atenção, quando nós olhamos para essa atitude que Deus tem de guardar aquela criança, de preservar aquela criança, irmãos, Deus está, de fato, como eu disse, preservando aquela criança. Aquela criança não poderia carregar este peso sobre ela, da traição e do homicídio do meu pai, porque um homem foi morto por minha causa. Um homem foi morto porque eu sou fruto do pecado de Davi. Pensa, irmãos, pensa muito bem. Então Deus de fato, eu não estou aqui justificando a morte, tá, da criança,
Mas quando a gente olha para todo um panorama do que está acontecendo na história, Deus decide preservar aquela criança. Não deixar que aquela criança cresça com esse estigma, sabe? Com esse estigma de dor, com esse estigma de homicídio, de adultério. Olha só que terrível. Então Deus decide livrar esta criança. Eu vejo isso, eu não sei qual é a sua opinião, né? Você pode comentar aí, mas eu não sei qual é a sua opinião a respeito desse texto, mas olhando singelamente, eu vejo como um livramento para aquela criança. Eu vejo um livramento para aquela criança, como Deus preservou a vida da criança para não carregar fama, para aquela criança não sofrer com seus familiares, não sofrer com seus outros irmãos, dizendo: você é o culpado, você é o fruto do pecado, você nem deveria ter nascido. Por causa de você, o rei matou o Urias, né? Já imaginou? Pastor Lúcio escreveu aí que na minha rua tem uma família que o pai da moça é também o pai do filho dela. E ele pega a Bíblia e vai para a igreja católica, né? O filho neto já está com 18 anos, misericórdia. É misericórdia mesmo, pastora Lúcia. Misericórdia mesmo, né? Misericórdia mesmo. Olha o absurdo, né? Olha o absurdo, né? Desse comentário. É triste, pastora Lúcia. Então, há pecados que vai ter consequências seríssimas. E claro, com tudo o que aconteceu, Davi se arrepende, é verdade. Mas isso não justifica os seus pecados. E aí Deus, pela sua justiça, instala uma sentença. E aqui, irmãos, entra uma lição poderosa, sabe? Entra uma lição poderosa e eu vou encerrar, na realidade, com essa lição. Irmãos, aqui, escute o que eu estou dizendo, por isso que há uma importância. Qual que é a importância, meu bispo, desse texto? Nós não podemos, escute, nós não podemos viver, queridos, a nossa vida. Nós não podemos viver a nossa vida como se os nossos atos só falam a respeito de nós. Que os nossos pecados só falam a respeito de nós. Eu não posso viver como se, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, irmãos. Aquilo que você fizer, seja o que você fizer, vai gerar uma consequência. E essa consequência, muitas das vezes, pode não ter volta. Eu vou beber, eu vou encher a cara. Irmãos, há uma consequência. Há algo dentro da psicologia que nós chamamos de comportamento geracional. Comportamento geracional que se repete, né? A Bíblia vai chamar isso de maldição hereditária, né? A psicologia chama de comportamento geracional, mas a Bíblia chama de maldição hereditária. As mazelas do pai que vai se fixar no filho, no neto, no bisneto, não importa. O comportamento do pai vai sujar a geração. Por isso que nós precisamos andar com responsabilidades com Deus. Porque eu posso praticar algo na minha vida que vai atingir a minha geração. Escuta, queridos. Isso aqui é processo de herança. Sabe por quê? Às vezes a gente fala assim, não, bispo, mas a maldição já foi quebrada. E de fato, irmãos, toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Isso é fato. Jesus Cristo, através do seu sangue, tem o poder de revogar toda a maldição através do seu sacrifício. Porém, irmãos, eu vou dizer novamente, o nosso comportamento pode gerar caos na nossa geração, tá? Pode gerar caos. E a gente vai ver isso, nós vamos ver isso.
Quando a gente olha para a igreja, irmãos, e vê o número consequente, né, de divórcios na sociedade. Os avós divorciaram, os pais divorciaram, o filho divorciou e o neto vai divorciar. E aquilo se torna, sabe, um ciclo sem fim. Então nós precisamos entender que nós temos que ter responsabilidade com a nossa maneira de viver, porque o nosso comportamento pode atingir a nossa geração. Eu conheci uma família há muitos anos atrás que por causa de um adultério, a família foi vítima da AIDS, toda a família. Tá? Por causa de um adultério. O homem pegou AIDS, infectou a esposa e sem saber que estava infectado, deu à luz a uma criança, infectou a criança nasceu soro positivo, nasceu com AIDS. E aquilo foi disseminando, olha lá. Claro que hoje nós temos, hoje nós temos recurso no SUS. É verdade, temos recursos para essa doença, mas, queridos, está instalada na família. Pensa, né? Olha lá a história que a pastora Lúcia contou aí, né? O contexto real, a história real. Pensa a confusão, irmãos, que vai dar nesta criança que é filho e ao mesmo tempo neto. Olha que coisa bizarra. O avô, o pai, que também é avô, irmãos. Olha que libertinagem, que imoralidade terrível. Consequências desastrosas que acontecem. E isso tem que tomar cuidado para não se tornar um loop, algo repetitivo na vida das famílias. Quantas vezes a gente vê isso? O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra. Às vezes a igreja insiste em falar assim, ó, não existe maldição hereditária. Eu já vi muitos pastores e alguns defensores da teologia dizendo que não existe maldição hereditária. Deixa eu contar para você. A maldição hereditária existe. Mas Jesus ele tem o poder de revogar essa maldição. Jesus tem o poder de quebrar todas as maldições. Então, olha só, irmãos, Jesus tem, mas a maldição hereditária existe. Eu conheci desde criança há muitos anos, irmãos. Eu conheci uma família no antigo bairro que eu morava e essa família tinha um açougue. E sabe o que aconteceu? Chegaram bandidos e mataram o açougueiro a facada, irmãos. Mataram o homem. Os anos se passaram, essa família fechou o açougue. Olha só, essa família fecha o açougue, muda-se de endereço, sai dali do bairro, vai para um outro bairro. Passa-se mais de 20 anos, ou foi 15 anos, de 15 a 20 anos. Passa-se um bom tempo. Depois de quase 20 anos, a maldição se repete. Entra um homem dentro do açougue agora do filho e mata o filho à facada. O que é isso, irmãos? Eu não posso olhar para isso e tratar como coincidência. Eu não posso olhar para isso e falar assim, não, isso é coincidência. Então nós vamos esperar o quê? Agora o neto morrer? Nós vamos esperar o bisneto morrer? Nós vamos esperar o tataraneto morrer de facada dentro de um açougue? Não, irmãos. A maldição hereditária, como eu estou falando, ela é como se fosse uma herança. Quando um pai tem muitos bens, a herança não é passada para os filhos, a maldição também.
Por isso, homens e mulheres que me escutam nesta manhã, você é responsável pela sua geração. Não viva uma vida leviana, uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida de mentira, porque senão isso será potencializado na sua geração. Vai haver um preço a ser cobrado na sua geração. E claro, Cristo pode ter misericórdia, Deus pode ter misericórdia da sua vida e livrar a sua geração. Disso pode, mas se houver arrependimento no seu coração, e esse arrependimento for propagado também para a sua geração, que você fale a necessidade da sua geração se arrepender e não entrar neste lugar, porque este lugar vai ser um lugar de destruição familiar. Aleluia! Que terrível! Que terrível, irmãos! Que terrível! Eu costumo comparar, escuta, minha família carrega, mas o nome de Jesus, através da minha vida e da Tecília e dos nossos filhos, essa atitude foi quebrada, que é a separação, o divórcio. Quando a gente olha para a estrutura familiar da minha parentela, acontece divórcio o tempo todo, irmãos. Minha avó vem de um segundo casamento, minha mãe de terceiro casamento, minha irmã de terceiro casamento, meu irmão acabou de se separar, né? Então, olha só o comportamento geracional dentro da família. E aí, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para isso e falar, não, é normal, é por causa dos dias atuais. Não, irmãos, não, eu não posso olhar para isso e dizer que é normal. Eu não posso. Eu não posso olhar para isso e dizer, tá, não, é normal, é por causa da sociedade de hoje. Não, eu não posso olhar para isso. Eu não posso. Eu preciso olhar e falar, em nome de Jesus, na minha geração, não. Na minha geração não vai ser assim. Eu não vou ser pai de 2 e 3 famílias. Porque está instalado, foi instalado, irmão, na nossa geração. Eu falei aqui da minha avó, mas a minha avó e meu avô são de segundo casamentos. Tiveram filhos nos primeiros casamentos deles. Depois se separaram e depois moraram. Claro que nessa época nenhum dos dois, ambos não eram crentes, né? Não eram crentes, mas vieram, contraíram um casamento, depois que contraíram o casamento, conheceram a Jesus, e aí, claro, foi até que a morte os separe, meu avô faleceu, mas até aquele momento, eles vivenciaram isso, e os seus filhos vieram também. Claro que nós temos aí, né, eu tenho, graças a Deus, tios que não se separaram, e glória a Deus por isso, né? Mas nós temos uma geração que está ali se separando, corrompendo, quebrando a aliança. A Lislene comentou aí, ó, na minha família também quase todas as mulheres se separaram. Quando a minha filha foi casar, ela de noiva, eu orei e pedi ao Senhor para mudar essa história. Entreguei ao Senhor o casamento da minha filha. Isso mesmo, Liz. Nós, como pais, temos autoridade de dizer, vai parar aqui. Acabou. Aquilo que eu sofri não vai se repetir. O meu filho vai ser um homem melhor do que eu. A minha filha será uma mulher melhor que minha esposa. E eles serão fiéis a Deus. Eles viverão algo muito mais excelente do que eu. As minhas fragilidades, as minhas quedas paralisaram em minha vida. Não atingirá a vida dos meus filhos. Por quê? Porque eu me arrependo de todo o coração. E eu peço livramento de Deus para a minha geração. E eu preparo, escute, não basta apenas orar. É preciso preparar a nossa geração, sentar com ela e dizer, olha, a nossa geração, filho, teve esse problema. O pai orou por você e você não vai viver isso. Você vai ter uma vida abençoada. Eu abençoo você. Você vai ter um casamento sólido. Você vai constituir uma família
sólida. Na sua família não vai ter a tal da ovelha negra, porque carrega esse estigma, é uma maldição do inferno. Toda família tem que ter ovelha negra, tem que ter nada, irmãos. Você é crente. Você é crente, querido. Tira isso da cabeça. A gente tem filhos e a gente fica assim, não, meus filhos todos são bênçãos, mas tem um que vai ser ovelha negra. Nada disso. Não existe nenhum dos meus filhos que vão se perder, que vão ser mau filho. Todos os meus filhos são abençoados. Meus 3 filhos são bênçãos na minha vida, vão viver o melhor de Deus, não vão se perder, não vão sair da presença de Deus, porque serão homens e mulheres fiéis ao Senhor, com o coração quebrantado diante de Deus e vão viver coisas extraordinárias que eu mesmo ainda não vivi. Eles viverão coisas muito mais excelentes. Por quê? Porque eles vão permanecer fiéis às quedas que eu tomei, os caminhos que percorri, eles não vão percorrer, eles vão ser fiéis, eles vão ser poderosos. Eu declaro, irmãos, eu declaro para eles, eu falo com eles e para a glória do nome de Jesus, nós estamos caminhando. Hoje tenho o meu filho casado, Mateus, com a minha filha Duda, né? A Duda é uma bênção, é uma nora abençoada, né? E eu declaro um casamento abençoado, um casamento sólido, acompanho meu filho, sento com o Arthur, também falo, ó, isso aqui não é legal, porque a nossa geração tem isso, então nunca se permite, blinde o seu coração, corresponda a Deus, você será um homem muito mais fiel do que eu, vai ser um homem muito mais cheio de Deus do que eu, né? A Helena está crescendo, então há um papel também do pai. Não adianta o pai só orar, eu vou só orar, eu vou quebrar, beleza. Não adianta você quebrar maldição no reino do Espírito, mas não posicionar o seu filho. Você precisa posicionar o seu filho no reino de Deus, dizendo, Deus tem uma nova história para você. Não é porque eu vivi que você tem que viver, filho. Você pode ter uma vida muito mais excelente, muito mais próspera, muito mais abençoada do que eu. Porque eu estou trabalhando para isso, eu estou remindo a minha vida para que a minha geração não viva as mesmas maldições do que eu. Ponto. Ponto, irmãos. Então nós precisamos entender, de acordo com 2 Samuel, capítulo 12, que os nossos pecados trará consequências seríssimas à nossa geração. Os nossos pecados, eu vou repetir, os nossos pecados trará consequências seríssimas à nossa geração. Se a gente não aplicar Jesus, se a gente não colocar Jesus, se a gente não orar pelos nossos filhos, se a gente não mostrar o caminho para eles, daqui a pouco eles estão vivendo coisas do nosso passado. E aí você pode dizer assim para mim, mas bispo, eu orei, eu fiz oração de quebra, eu renunciei, tal, mas você preparou? Você preparou o seu filho para ele enfrentar quando chegar uma seta maligna para que se repita na vida dele o que aconteceu na sua? Porque o inimigo vai fazer isso. O inimigo vai tentar ativar na vida dos nossos filhos sentimentos e pensamentos que foram da nossa vida. Então nós vamos falar não. Nós vamos dizer não, porque minha geração é abençoada. Satanás não vai ter poder contra os meus filhos. A minha geração é uma geração abençoada. A apostasia não vai entrar no coração dos meus filhos. Eles serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, escute, haja com responsabilidade. Em nome de Jesus, viva com responsabilidade. Não viva de qualquer jeito. Não tenha uma vida leviana. Porque depois você vai orar, vai olhar para a sua geração e vai ver o que dela. O que será da sua geração? Amém? Então, haja com responsabilidade. Talvez você pode ter vivido e falar assim, poxa vida, bispo, o senhor falando hoje eu lembrei de coisas do passado. Sabe o que você faz? Recalcula, irmãos. Recalcula.
Peça perdão ao Senhor, coloque os seus pecados diante do Senhor e quebre dizendo: Satanás, na minha geração você não vai entrar. Eu vou proteger, eu vou ser um guardião dos meus filhos. Eu vou ser um guardião dos meus netos. E aquilo que o diabo intentou fazer na minha geração e não conseguiu porque eu me posicionei, a minha geração será uma geração posicionada diante de Deus. A minha geração será uma geração posicionada no nome de Jesus. Amém? E celebre, escuta, irmão, celebre pela fidelidade dos seus filhos. Celebre, se você tem um filho que ele é fiel, que ele está na igreja, que ele não se perde, que ele está ali, celebre a Deus pela vida dele, tenha orgulho. Porque parece que a igreja, ela só tem felicidade se a pessoa fez alguma coisa. Você sabia disso? Que isso é terrível, irmãos. A gente fica feliz quando a gente recebe lá no púlpito da igreja, né? Não, ele é um ex isso, ele é um ex aquilo, ele é... Não, irmãos. Não. E eu glorifico a Deus, porque Deus tem poder para transformar. Mas eu me alegro quando eu olho para um jovem e o jovem fala assim: meu bispo, eu sou crente desde pequeno, eu nunca me desviei, eu tô fiel ao Senhor, eu nunca me contaminei. Eu celebro porque aquele jovem conseguiu, neste mundo de caos, ser íntegro. Pensa, irmão, se com nós que somos pecadores, que se lambuzamos com o pecado, Deus está agindo por misericórdia e graça. Imagina um jovem que não se contaminou. Imagina uma jovem que não se contaminou com o pecado. O que Deus não pode fazer através da vida deles? Eles são a geração de Samuel, irmãos. Eles são uma geração de Samuel, uma geração, sabe, limpa diante do Senhor. Uma geração pura, uma geração separada para anunciar o Senhor, sem sede do pecado, sem sede de imoralidade, sem contaminação espiritual. Eu tenho orado, sabe, como pastor e como pastor de uma igreja, eu tenho visto, irmãos, sucesso, tá? Eu tenho visto sucesso na criação dos nossos adolescentes, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Sabe? Adolescentes que estão na igreja orando, lendo a Bíblia e que não passaram pelo abuso, não passaram pela molestação, não passaram pela droga, pelo cigarro, não passaram pela pornografia, não passaram pela masturbação. Não passaram, são limpos diante de Deus, são honrosos diante de Deus. Eu trabalho, irmãos, quem conhece eu há muito tempo, eu trabalho cura e libertação. E como nós ouvimos tantas famílias destruídas por falta de cuidado do pai, da família, falta de proteção, falta de observar e ver, sabe, a contaminação que os filhos sofreram porque um parente abusou, um parente tocou. Mas a nossa geração nós estamos conseguindo proteger. Deus está sendo bondoso. E sabe por quê? Escuta, eu entendo. Sabe por que eu no passado sofri abuso? Porque eu venho de uma geração imoral. Uma geração que se deitava com prostitutas. Ou não era assim, irmãos? A nossa geração passada era uma geração imoral, onde o pai, quando o jovem chegava com seus 12, 13, 14 anos, levava os seus filhos para os centros de prostituição e entregava os filhos a uma prostituta. Um jovem que era virgem, que era limpo, para mostrar que para ser homem tinha que ir por prostíbulos, irmãos. Isso era comportamento da nossa geração passada, infiltrando a imoralidade dentro do jovem. Aí eu falo, como que esse jovem, como que esse jovem, que a sua primeira experiência sexual foi com uma prostituta, vai ser fiel num casamento? Não vai. Ele vai cometer adultério. Ele vai trair, sabe por quê? Porque ele foi
ele foi contaminado com a sua primeira sexualidade, com uma sexualidade imoral, com uma prostituta que teve relação sexual com vários parceiros. Ele foi contaminado. Então, eu venho de uma geração contaminada. Mas na autoridade do nome de Jesus, a partir de mim está rompido esse ciclo. A partir da minha vida está rompido, está proibido. Satanás, esse sistema mundano, esse sistema libertino não atingirá a minha geração, a minha descendência. A minha descendência será uma geração purificada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, haja com responsabilidade. Não viva de qualquer jeito. Não viva achando que o seu pecado só fala de você. Não viva achando que o seu comportamento só reflete em você. Ah, não estou fazendo mal para ninguém, estou fazendo mal para mim mesmo. Não, você está fazendo mal para a sua geração. Você está contaminando a sua geração com o seu comportamento. Seja sábio, seja inteligente e se preserve por causa dos seus filhos. Se preserve por causa dos seus netos. Se preserve para que você tenha uma geração honrada, limpa, digna, santa diante de Deus. Amém? Quero orar por vocês. Antes de orar, quero agradecer a presença de todos. Pastora Lúcia, Laércio, Neia, Regiane, Selma, Lislene, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui hoje. Thaís. Quem mais? Dani, Dri, irmã Lúcia também, então se não me falar a memória, a irmã Lúcia também estava por aí, e tantos outros que entraram aí na live. Sandra Pizelli, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Bom, que Deus vos abençoe e que você tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento. No nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Aleluia, Jesus. Outro Regiane, outro. Saudade, viu? Vê se você e o Laércio aparecem. Vamos marcar um café. Faz tempo que a gente não toma um café, não come junto, não é verdade? Aquele almoço lá tá faz tempo já, hein? Vamos marcar um almoço novo. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, vamos? Senhor, eu quero orar, Senhor, nesta manhã e apresentar os textos que nós lemos aqui diante de Ti. Nós vamos ver um texto onde o Senhor honra a vida de Mefibosete, um homem que estava esquecido por causa do comportamento da sua geração. Um homem esquecido, Senhor. Nós queremos também apresentar ao Senhor o texto onde fala da vida de Davi, que o Senhor não nos permita entrar neste lugar, Senhor. Pelo contrário, nos ajude a preservar a nossa geração, para que toda maldição familiar, todo comportamento geracional seja quebrado, Senhor. Seja cancelado. Nós hoje levantamos decretos de autoridade no reino do Espírito. Nós levantamos decretos, Senhor. Nós decretamos no reino do Espírito que toda maldição que atingiu a nossa vida não vai atingir a vida dos nossos, Senhor. Não atingirá, Senhor. Os nossos filhos estão guardados na Tua presença. Os nossos filhos estão selados, protegidos, e eles serão filhos abençoados. Eles vão contrair um casamento de excelência. Eles vão ter, Senhor, uma vida profissional excelente, cheia da Tua presença, Senhor. Eles serão honrados na provisão. Nossa geração não mendigará, Senhor. Pelo contrário, será uma geração próspera. A minha geração será uma geração próspera, Senhor. Aonde eles colocar as mãos, eles vão prosperar, porque o Senhor dará para eles inteligência. Eles terão uma vida frutífera, Senhor. Não haverá nenhum tipo de esterilidade, Senhor, nem esterilidade
Senhor, na questão de filhos, nem esterilidade, na questão de sonhos e propósitos. Eles vão cumprir o chamado que o Senhor determinou para a vida deles. Eles irão realizar sonhos, eles vão construir coisas excelentes. Eles serão uma bomba na tua presença. A minha geração será uma bomba na tua presença, Senhor. Eles serão poderosos para a glória do nome de Jesus. E eles vão honrar o Senhor. Eles vão honrar. Eu quero declarar a nossa geração. Declare aí onde você estiver, irmãos. Diga: minha geração vai honrar ao Senhor. Serão homens e mulheres temente a Deus, fiéis, usadíssimos por Deus, na autoridade do nome de Jesus. Eu oro nesta manhã também em favor da filha da Adria, Alice. Coloca as tuas mãos sobre a vida dela. Nós abençoamos, Senhor, a Alice e pedimos que as tuas mãos guarde, Senhor, guarde o coração, guarde a mente, guarde a vida, Senhor, da Alice no nome de Jesus. Que as tuas mãos poderosas permaneçam nelas, Pai, protegendo e livrando de todo e qualquer mal, Jesus. Blinda, coloca anjos na direita, na esquerda da Alice, Senhor. Por onde ela entrar, Senhor, a tua presença a guie, Senhor, e a livra de todo mal, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aleluia. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença, tua participação. E amanhã, 8 horas da manhã, nós estaremos aqui dando continuidade à leitura do livro de Samuel. Glória a Deus, glória a Deus. E Samuel, 2 Samuel, ele é mais curtinho, ele vai até o capítulo 24. E logo mais nós vamos estar encerrando mais um livro. 68 dias hoje, irmãos, olha só, 68 dias hoje lendo a palavra. Isso é vitorioso, né? Não? Vitorioso, 68 dias lendo a palavra de Deus. Isso é um momento de celebrar, de aplaudir ao Senhor e dizer: Deus, obrigado, porque você está ultrapassando os seus limites. Você que não lia a palavra, você que não conseguia ler, você está conseguindo continuar comigo aqui 68 dias, lendo a palavra, fiel, ouvindo a Deus, escutando a Ele. Que poderoso, amém? Não desista. Se você tiver alguns dias atrasado, respira fundo, corre atrás, monte uma estratégia, administre para que você não deixe de ler, para que o cansaço não te alcance, tá bom? Para que os desestímulos não se alcance. Você precisa ser a sua você precisa ser a sua principal motivadora, o seu principal motivador em nome de Jesus. Amém? Que bom, Liz. A Liz diz: que Deus nos mantenha firmes. É isso mesmo, Liz, no nome de Jesus. Bom, glória a Deus. Que Deus abençoe. Beijão no coração. Tenha uma excelente semana cheia da presença de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Mais este dia de leitura bíblica. Amém? Deus abençoe.